O que diz os tribunais com relação à nocividade? Se a gente pegar, deixa eu ver se eu tenho aqui a redação do artigo. Se a gente pegar o artigo 272, a gente vai perceber que lá ele fala da nocividade no caput do artigo. Quando a gente olha para o parágrafo 1º-A, ele não usa o termo nocividade. Então a gente já tem aqui algumas discussões com relação à aplicação da nocividade. E a pergunta central que se faz hoje, e a pergunta que eu quero construir com vocês de forma diferente, mas hoje é: a nocividade, ela é exigência, sim ou não, para a condenação pela prática das condutas descritas no artigo 272 do Código Penal Brasileiro? Essa é a grande pergunta. Ela é condição sine qua non ou não? Lembrando que ali nós estamos diante, tem uma discussão de um crime de perigo abstrato, concreto, mas abstrato ou concreto não é efetivamente sobre ser nocivo ou não, mas sim sobre a capacidade de efetivamente atingir a coletividade. Então, o fato de ser abstrato ou concreto não necessariamente está ligado diretamente à nocividade. Então, minha pergunta é: Franklin, eu preciso comprovar nocividade porque eu posso comprovar que houve alteração, adulteração, corrupção ou falsificação de bebidas alcoólicas. E a gente já viu quais são esses verbos e o que eles significam. Uma vez comprovada que houve, por exemplo, a falsificação ou alteração de uma bebida, eu preciso, para fins de responsabilização e condenação criminal, provar que há efetiva nocividade? E se sim, em todos os casos? E se sim, em todos os casos, de que forma eu tenho que fazer isso? A tendência, a doutrina majoritária e as decisões vão no seguinte sentido: eu preciso sim comprovar nocividade. Ponto. Eu acho que até o termo nocividade poderia eventualmente ter sido ajustado de outra forma no texto legal, mas ele já vem caminhando com a gente há um bom tempo. Mas a tendência é dizer: sim, é necessária prova da nocividade para condenação pela prática dos crimes do artigo 272. Regra geral é essa. Tá, e depois disso, Franklin, qual é a outra pergunta que se faz? Em todas as hipóteses, a nocividade é obrigatória? A comprovação? Há uma divergência, ainda tímida, mas tem uma decisão, não vou dizer que é uma decisão paradigma, mas é a primeira decisão, uma decisão importantíssima do STJ do ano passado, do segundo semestre do ano passado, afirmando que pela letra da lei eu não precisaria comprovar a nocividade nos casos que estão no parágrafo 1º-A do Código Penal, lá do artigo 272. Então, essa tese diz o seguinte: como a lei trata única e exclusivamente, quando a gente olha aqui, vocês percebem que o tornando nociva a saúde está no caput: corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício destinado a consumo, tornando nocivo a saúde. Aqui está claro que, em tese, eu preciso da nocividade, certo? Maravilha, está claro. Quando eu venho aqui e falo no parágrafo 1º-A, né? Quando eu falo aqui das condutas de fabricação, de venda, exposição à venda, manutenção em estoque, distribuição ou até entrega, o que ele diz? Ele diz alguma coisa aqui sobre ser nocivo? Vocês conseguem enxergar aqui a nocividade literal? Alguém consegue enxergar? Não. Ele fala: incorre nas penas deste artigo quem fabrica, vende, expõe à venda, importa, tem depósito para vender ou de qualquer forma distribui ou entrega a consumo substância alimentícia ou produto falsificado, corrompido ou adulterado. Ele não faz especificamente referência à nocividade. E o que dizem os tribunais e a jurisprudência? Que, obviamente, ele está se referindo de alguma forma, que está implícito, tem uma teoria para isso, que nessas hipóteses também é exigível a nocividade. O que veio o STJ e falou
no segundo semestre do ano passado foi: não, aqui basta que haja a prática de alguma dessas condutas relacionadas a um produto falsificado, corrompido ou adulterado. E ele poderá ser condenado pelas penas de 4 a 8 anos, independentemente da prova da nocividade. Decisão polêmica, tá lá, transitou em julgado, poucas decisões exatamente no mesmo sentido, dizendo que aqui eu não preciso comprovação da nocividade.